Aleluia, glória a Deus. E esse mês nós estamos falando a respeito do Espírito da Fé. Se você não acompanhou todas as ministrações, eu recomendo que você vá lá no YouTube, que você possa ver cada uma das ministrações. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, tem sido cada pancada no inferno, meu irmão. Lararirará. Rapaz, não deixa essas coisas passar por você desapercebido, sabe? Porque existem pepitas do Senhor para nossas vidas. E nós precisamos estar atentos ao que o Senhor tem falado no meio do seu povo nesses últimos dias. Porque eu não sei se você sabe, mas nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, da igreja aqui na terra. Irmão, o senhor sabe quando é? Eu não sei não, mas são os últimos dias. Amém? E sabe, o Senhor, Ele deseja que o seu povo, ele não sofra pela falta do conhecimento. E Ele tem derramado pepitas aos nossos corações, justamente para que a gente possa estar atento a cada uma dessas estações. Amém? Amém? Queria que a mídia espelhasse lá 2 Coríntios 4, versículo 13. Esse é o texto base da nossa ministração. Eu vou ler na versão A Paixão, amém? Que ele diz assim: temos o mesmo espírito de fé descrito nas Escrituras. Quando se diz, primeiro eu criei e depois eu falei com fé. Sabe que não é simplesmente falar por falar. Ele diz, olha, primeiro eu criei e depois eu falei com fé. Assim também nós primeiro cremos e depois falamos com fé. Eu acho essa versão maravilhosa. Na Revista Atualizada ele diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei. Criei, por isso é que falei. Temos também nós cremos, por isso também nós falamos. Mas aqui ele diz, primeiro eu criei e depois eu falei com fé. Sabe, irmãos, nós podemos crer, mas está falando de qualquer jeito. Então é provável que muitos não estão vendo ainda, nem experimentando daquilo que o Senhor tem, porque está falando de qualquer jeito. Ou está falando e não está crendo. Então crer e falar andam junto. Não tem como você separar. Amém? Ele aqui não fala, né? Ele não diz assim, primeiro nós vemos e depois falamos. Não, ele diz, eu criei pela fé e também falei pela fé. Amém. O espírito da fé, e aí a gente fica falando, né? O espírito da fé, o espírito da fé. Irmãos, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não é um concorrente do Espírito Santo. Amém? Como o pastor diz, né? Os concorrentes são do outro lado. Mas ele aqui diz que não é um espírito diferente, nenhuma essência ou algo místico. O espírito da fé é um comportamento. É uma atitude. O espírito da fé, ele se posiciona de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu traduzir aqui melhor para você. O espírito da fé, irmãos, ele não fala de acordo com o que ele está vendo, mas ele fala o que a palavra fala. Amém. Deixa eu dizer uma coisa, nós vamos ao médico e não tem nada errado, nós temos médicos aqui, graças a Deus pelos médicos, Senhor. E sabe, irmãos, a gente vai lá, faz exame. Esses dias fui fazer os exames, fui ao médico. Na verdade, ele não disse nada, né? Ele disse, primeiro faça os exames, depois volta aqui para a gente conversar. E deixa eu te dizer, ele pode ser bom o suficiente. Ele pode ser o melhor médico. O máximo que ele vai fazer é dizer o que você tem. Naquele momento. Mas deixa eu te dizer, ele não pode dizer quem você é. Aleluia! Mas a palavra de Deus, ela fala a teu respeito. Ela diz exatamente quem você é,
o que você pode, o que Ele fez por mim e por você. Sabe, enquanto vai ter lá o diagnóstico dizendo algo sobre você, o espírito da fé ele se recusa a aceitar o diagnóstico. Eu não estou dizendo que você vai chegar para o médico e vai brigar com ele dizendo coisas. Não, mas o espírito da fé, aquilo que eu creio e declaro, ele vai se recusar pelo diagnóstico. Ele vai falar o que a palavra fala, certamente. Certamente, ele já levou sobre si todas as dores, enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Aleluia! Sabe, eu peguei isso aqui, lá em Salmos fala também a respeito e eu acho legal, que eu só lembro do meu filho. O espírito da fé é como um boi selvagem. Eu lembro do meu filho que no acampamento eu não estava, mas quem estava lá disse, rapaz, parecia a unção do boi selvagem, viu? Porque ninguém segurava. Mas sabe, irmãos, imagina um boi selvagem quando ele descobre a força que tem. Ele não aceita jugo, peso, ele não aceita amarras, ele não aceita opressão, ele não aceita nada, porque ele já entendeu quem ele é. Ele sabe a força que ele tem. Então, quando nós entendermos, oh, aleluia, quando eu e você entender o que o Espírito da fé pode produzir na minha e na tua vida, através da palavra de Deus, irmão, ninguém vai te segurar. Aleluia. Olha o irmão Mark Hanks, e eu recomendo para você, nós não temos na livraria, esse livro acabou, foi um recorde de vendas, e se eu fosse você, já começava a encomendar esse livro, do irmão Mark Hanks. Ele fala algo bem interessante aqui no livro Espírito da Fé. Deixa eu ler aqui rapidinho para você. Ele diz assim: para me motivar a usar a minha fé, o Espírito Santo disse muitas vezes, se você soubesse o que está do lado de lá da montanha, você iria movê-la. Eu vou ler aqui Marcos 11, 23 e vou voltar com essa frase. Marcos 11, 23 diz, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser, tem alguém aqui? Ele diz assim, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar. Jesus não estava dizendo, olha para o monte e pede a mim que eu vou arrancar ele. Ele disse, não, a parada é contigo. Se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, onde? Mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que você disser será feito. Aí agora eu vou ler de novo aqui. Para me motivar a usar a minha fé, o Espírito Santo disse-me muitas vezes, se você soubesse o que está do outro lado da sua montanha, você iria movê-la. Ah, irmãos, existe algo que Deus já preparou para mim e para você, esperando somente você abrir a boca e falar, você abrir a boca e declarar, você abrir a boca, sabe? O Espírito da fé, meu irmão, é a mão que vai buscar e traz para a existência as coisas que Deus já preparou para mim e você. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender que nós... Obrigado, a turbina desligou. Eita Jesus! Existem coisas poderosas, irmãos, que já foram liberadas, mas só serão acessadas por meio da fé. Quando eu e você abrirmos a boca e declarar a palavra. Porque o que é que fala lá em 2 Coríntios? Vou repetir aqui. Temos o mesmo espírito da fé. E quando ele fala aqui que é o mesmo espírito da fé, descrito nas Escrituras, está lá em Números, daqui a pouco a gente vai para lá. Falando a respeito de Caleb. Amém? E quando ele diz, olha, temos o mesmo, o espírito da fé descrito nas Escrituras. Quando diz, primeiro eu criei e depois falei.
E a gente está falando muito em fé esses dias. E na Bíblia de Jerusalém, lá em Hebreus 11:1, ela diz o seguinte: fé é a posse antecipada daquilo que se espera. Jerusalém. Fé é a posse antecipada daquilo que você está esperando. Ora, fé é a certeza, garantia das coisas que você está esperando. É a convicção dos fatos que você não vê. Isso quer dizer o quê? Que é a convicção de coisas que já aconteceram a nosso favor no espiritual. O que você espera já aconteceu. Essa é a convicção dos fatos que não se vê. Eu não posso ver, mas eu estou convicto, eu tenho certeza que já aconteceu. Esse é o espírito da fé. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, pensa em algo bem difícil que você na sua capacidade natural não poderia fazer. Agora imagina Deus dizendo, está feito. Eu já fiz. Alguns já receberam aqui. Eu não sei você aí, não fica disperso não. Porque o Senhor, Ele tem o desejo, irmãos, de te fazer prosperar. Ele tem o desejo de fazer você ir para um nível maior. Sabe, você está aqui hoje, se você olhar para trás, eu posso olhar, inclusive, algumas pessoas aqui, lá atrás, e como elas estão hoje. Oh, Jesus é bom demais, irmãos. Eu posso olhar para mim, ver como eu fiquei bonito. A palavra embeleza. É porque meu pastor não está aqui, senão eu ia dizer que era ele. A palavra embeleza, irmãos. Sabe, ela te tira de um lugar de amargura, de sofrimento, de solidão, de tristeza. Tudo aquilo que te prende. E te leva para um lugar de justiça, paz e alegria. Aleluia! Aleluia, Romanos 12:2, ele fala que muitas coisas que nós não estamos vendo é porque existem limitações. Existem limitações que nos prendem, é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, não se conforme com o modelo desse mundo. Não se conforme com o que você está vendo. Porque existe algo da parte de Deus que você precisa provar. Mas para você provar é necessário que você renove a sua mente. E ele diz, olha, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E poderia parar por aqui. Mas ele continua. Porque ele pede que sejamos transformados. Ele diz, olha, para que você possa experimentar. Para que você possa experimentar. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade da parte de Deus para nossas vidas, irmãos, que ela vai além da nossa imaginação natural. Eu bem sei os pensamentos que tem ao seu respeito. São pensamentos de paz e prosperidade. Tem algumas versões que diz paz e prosperidade. Para quê? Para te dar o fim que você espera. E esse fim, irmão, não é morte. Esse fim é um resultado, é uma linha de chegada para aqueles que correm uma carreira. Imagina uma maratona, alguém que está ali, começa no início da maratona, ele começa a correr, ele está esperando o fim. E o fim lá é a chegada, onde no final ele vai ser recompensado por todo aquele trajeto, por todo aquele esforço. Então a vontade de Deus é que a gente esteja tão bem, mas tão bem, que a nossa capacidade humana não tem qualificação nenhuma para mensurar isso. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos? Deus é bom demais, sabe? O espírito da fé, ele não pergunta como eu estou me sentindo. Mas ele diz, o que a palavra diz sobre isso? O espírito da fé, ele nos leva a falar a palavra.
E a gente tem visto muita gente falando muita coisa, menos a palavra. E glória a Deus pelo ministério Verbo da Vida, que nos ajuda e nos ensina todos os dias a viver, a praticar e falar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. E como é que vem a fé? E ouvir o quê? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo sabe disso. O diabo sabe que a fé, ela vem pelo ouvir. E se ele puder roubar o teu tempo de ouvir, ele não vai te pegar, prender numa caixa, te amordaçar, não. Ele vai começar a te dar coisas que você possa empregar o teu tempo nessas coisas. E muitas vezes são coisas lícitas. Vou te dar uma promoção aqui no trabalho. Nossa, vou dobrar o teu salário. Eita bênção. Glória a Deus. Agora tu vai pegar de 2 da tarde às 10 da noite. E aí? De domingo a domingo. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela fala que a fé é a certeza de coisas que se esperem, a convicção de coisas que não se veem. Mas a Bíblia também fala, no mesmo livro, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o diabo também sabe disso. E o que ele puder fazer para te distrair, o que ele puder te dar para que você se envolva tanto com essas coisas. E eu não estou dizendo que ninguém deve deixar de trabalhar, pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso, gente. O que eu estou dizendo é, cuidado com as distrações dessa vida. Porque quanto mais você se expõe à palavra, mais fé é gerada no teu coração. Quanto mais você se debruça na palavra, quanto mais você ouve a palavra, mais fé é enxertada dentro de você. Sabe, irmão, ao ponto que vai se enxertar tanto que você vai começar a transbordar. Onde você fala que vê uma situação, você diz, não é assim. A palavra diz isso, isso, isso. Quando você vê outra situação, não é assim. Porque a palavra de Deus fala que é isso, isso, isso. Mas quando você não está, irmão, o contrário também é verdade. Você se conforma com aquilo que você está vendo. Deixa eu te dar um exemplo. E eu quase me peguei numa parada dessa. Eu falei isso aqui, certo dia chegou um amigo, que ele é empresário, e ele disse assim, rapaz, eu vou fechar a empresa. Fechar a empresa, porque depois da pandemia as coisas não ficaram boas. Rapaz, os clientes estão sumindo, as coisas estão desse jeito, tá assim, tá assado. Rapaz, esse cara chorou tanto que eu... É verdade, o senhor na hora, é verdade? É verdade? Sabe, eu quase dizia para ele, eu vou fechar a minha também, porque se junta nós dois aí, e a gente sai por esse mundo aí. Sabe, irmãos? Mas eu e você, nós precisamos nos encher cada vez mais de fé. Sabe, de uma forma que a gente vai transbordar. E como eu disse, a gente só transborda daquilo que já está dentro. Amém. Aleluia. E aí você vai começar a olhar para a situação e você não vai se conformar. Ao ponto de você olhar para quem já morreu e dizer, ei, levante que não acabou. O irmão, eita, olha o nome dele, Smith Wigglesworth. Rapaz, eu estou ficando bom nisso. Eu estou ficando bom. É sério, porque antes era Smith Wigglesworth. Agora é Smith Wigglesworth. Rapaz. Ele chegou ao ápice do seu ministério após os 60 anos. E olha, irmãos, esse homem ressuscitou pessoas. E ele olhava aquilo ali mais agora como não uma coisa extraordinária, assim, mas era uma coisa natural. Para mim e você, são coisas extraordinárias. Quantos você já ressuscitou?
É uma coisa extraordinária. Mas para quem já fez mais de uma vez, virou algo natural. Porque ele sabia que a situação não mudava quem ele era. A situação não pode mudar quem você é, irmão. A palavra já fala a teu respeito. Daqui para o fim do culto você pega isso. Amém? Sabe? Muitas coisas também é possível que nós não estejamos vendo, porque nós aprendemos que fé celebra antes de ver. Não é verdade? Você tem celebrado? Lá no Antigo Testamento fala que Moisés leva o povo, passa lá pelo Mar Vermelho, chegou no outro lado, o menino Miriam se animou, pegou o pandeiro, começou a tocar, e começou a cantar, e começou a se alegrar. E que bênção, o Senhor fez isso aqui, fez seu povo atravessar o mar. Deixa eu te dizer, nós estamos numa aliança superior. A gente bate o pandeiro com o mar fechado mesmo, irmão. A gente se alegra com a situação lá contrária mesmo. Com o negócio apertando mesmo, você, oh glória a Deus, agora que tá bom, agora que o negócio está ficando quente. Sabe, irmãos, porque se você deixar para se alegrar somente quando você vê, não é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos dançar e celebrar diante das adversidades, irmão. Diante das circunstâncias. Quando a conta, esses dias a conta chegou lá e mostrou um negócio. Ei, porque tem umas contas que chegam e falam violentamente ao seu ouvido, não tem? Não tem uma, né, Claudinha? Que chega assim, ei, é amanhã, vice. Eita Jesus. Lararirará. Ela diz, olha, e tem umas que gritam alto, né? Pega até um megafone assim para ficar. Aí eu disse, rapaz, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, já supriu cada uma das minhas necessidades. Se você está aí, é porque você veio de uma visão. E o mesmo Deus que dá a visão, Ele também dá a provisão. Vamos dançar. E comecei a dançar. E comecei a dançar, irmão. Sabe? Porque essas coisas, elas não podem mudar quem você somos. Elas não podem mais dizer quem você é. Porque eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz quem eu sou. Curado, sarado. Quando alguém pergunta para mim, o que é que tu tem? Eu disse, olha, dinheiro, saúde, vigor, eu tenho alegria, tenho paz, tenho justiça, tenho... Aí disse, rapaz, mas tu está aí com essa voz assim. Eu perguntei o que é que tu estás sentindo. Eu disse, sentindo alegria, sentindo um amor imenso, sentindo... Irmãos, eu poderia dizer exatamente, rapaz, não foi, rapaz, eu tomei um banho de chuva ali, entrei no ar-condicionado, depois saí para o sol, depois fui para a chuva, depois fui para o sol, fui para o ar-condicionado. Vida de vendedor é assim, né? Ele não para, né? Ele está aqui, daqui a pouco ele sai, vai visitar outra. Disse, eu poderia falar todas as coisas que estavam se apresentando para mim. Esse é... Sabe porque tu é crente? Eu nasci de novo. Eu entendi minha identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu disse, olha, isso é um bom lugar para você estar, meu irmão. Isso é um bom lugar para você estar. Sabe por que a gente ganha as pessoas do mundo com amor, irmãos? A gente não vai ganhar aquelas pessoas batendo nelas, tentando esfregar a Bíblia na cara delas, dizendo que você está certo. A palavra está certa. E a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, isso não está nem aqui, tá? Mas diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. A Bíblia chama isso de mentiroso. Então, eu e você precisamos andar como Cristo andou. Cristo foi injuriado, foi injustiçado, foi maltratado, mas a Bíblia diz que Ele amou. E eu e você não podemos ser diferentes. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. E aí diz que Miriam foi lá e começou a dançar, começou a se alegrar, começou a celebrar. Sabe, irmãos, o diabo, ele não quer que você celebre.
O diabo ele vai começar a trazer informações, e olha que eu não estou exaltando ele aqui não. Eu só estou reduzindo ele ao lugar dele. Tá certo? Ele vai começar a trazer situações para você, dizendo que é impossível, que não é para você, que não pode, que é Quantas vezes eu não vi isso? E aí você tem duas escolhas. Você pode se alegrar no Senhor, pode celebrar aquilo que você não está vendo no seu campo de visão natural, mas por dentro você sabe que já é. Ou você sai chorando, geme e chora. Então, irmãos, se existe algo que você pode fazer, mas pastor, o senhor está dizendo porque é fácil. Não, irmão. Fácil não é não. Mas é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Você começar a celebrar antes de você ver. Eu creio que você tem uma promessa de Deus, não tem? Tem promessas que já se cumpriram, tem promessas que estão no cumprimento, estão ali no andamento, e tem aquelas que ainda vão acontecer. Você já dançou por essas que vão acontecer? Que vão acontecer no teu campo de visão natural, mas no reino espiritual já estão lá. Já estão lá, e o Espírito da fé vai lá e traz para a realidade natural. Crie, por isso eu falei. Aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35, isso aqui é uma passagem bem conhecida de todos vocês. E eu estou falando a respeito de você não ficar disperso com as coisas do Senhor. Ele diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Rapaz, temporal já é pesado, e temporal de vento deve ser um negócio, né? Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Próximo. E Jesus estava à polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Aí o legal está aqui, ó. Próximo. E ele, despertando, repreendeu o vento. E o que, irmãos? Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Próximo. Então Jesus disse: por que sois tão tímidos? Essa timidez, aqui em Marcos, ela no original é medo e covardia. Vamos mudar aqui? Por que são tão covardes? Ficou pesado agora, não foi? Mas sabe, é isso que acontece com muitos crentes ao se encontrar ou se deparar com uma situação dessa. Muitas vezes é mais fácil eu correr e chorar do que me levantar, porque essas pessoas, esses homens, eles andavam com Jesus. E Jesus, quando ele chamou eles, disse: por que vocês estão tímidos? Por que vocês se acovardaram? É porque eles já conheciam, não foi a primeira vez que eles viram Jesus falar, porque Jesus já havia ensinado para eles. E Jesus esperava o quê? Uma mesma atitude. É por isso que o espírito da fé é um comportamento, um posicionamento, uma atitude.
Jesus esperava daquele homem e disse: ei, onda, aqui não. Olha, o homem está aqui dentro. Fica quietinho aí. Mas a Bíblia diz que eles se apavoraram. Então as ondas, as situações, as circunstâncias vêm para quê? Para trazer pavor, para trazer medo. Deixa eu te dizer, quem anda em fé, irmão, não existe cão dos infernos no mundo que possa prender no campo chamado medo. Muitas pessoas têm ficado presas ao medo. Eu não vou fazer. Não, mas esse negócio já foi desse jeito. Deixa eu te dizer, toda hereditariedade amaldiçoada, maldita, que você já viu acontecer, foi quebrada no dia que você disse: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Sabe por que tem pessoas que dizem: porque o casamento dos meus pais não foi bom. Porque na minha família todo mundo foi pobre, 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 de maré desci. E eu vou ser do mesmo jeito. Não, porque... Não, irmão. Quando você disse sim para Jesus, toda maldição foi quebrada naquele momento. Não é gradativo não, é imediato. Exatamente. E se você está aqui, você não fez Jesus, hoje você quebra isso, irmão. Aleluia. E Jesus diz: olha, por que vocês continuam tímidos? Rapaz, você não sabe como eu recebi isso, viu? É porque a gente fala, né, que a gente primeiro recebe para depois transbordar, né? Irmãos, por que vocês continuam tímidos? Por que vocês continuam covardes? E sabe, aqui tem um contraste que foi estabelecido aqui nessa narrativa. Eu foquei em 3 pontos principais. Primeiro, o esquecimento da presença. Os discípulos permitiram que as circunstâncias externas ofuscassem a realidade de que o próprio Filho de Deus estava no barco. Muitas vezes a situação se levanta de tal maneira que nós esquecemos quem nós somos, que nós esquecemos quem habita dentro de nós, que nós esquecemos que a solução de todas as coisas já habita em mim e você. Então, com esse esquecimento da presença, foi ofuscado. Segundo ponto, focaram no problema, mas não na solução. A pequena fé é definida pela ansiedade e pela dúvida diante do perigo, em vez de focar na autoridade e no poder de Deus para proteger. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala que o Senhor não dormita, Ele não cochila e muito menos dorme. O guarda de Israel, Ele não dormita e Ele não dorme. Deixa eu te dizer uma coisa, tu está passando noite acordado de graça. Porque, irmão, se Deus não dorme, para que você está acordado? Ele diz: em vão vigiam os sentinelas, se o Senhor não guardar. Então eu e você precisamos entender isso de uma vez por todas, que o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele age em nosso favor, quando nós permitimos. Porque Deus é tão cavalheiro, Ele é tão... que Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. E Ele deixa você ir até onde você quiser, né? Se rapaz, não vai não. Mas se tu quiser, já viu o negócio, né? Isso aqui é a casa do meu pai, se tu quiser vir ver, né? E Ele deixa você fazer, irmãos. Agora, existe um ponto, que quando nós entendemos que não conseguimos mais, que não é mais na nossa força, não é mais do nosso jeito, daquela forma como a gente pensou, aí Ele diz: opa, agora é comigo. Agora deixa eu te dizer, esse trabalho, essa caminhada foi todo em vão, né, que eu e tu deu. Porque assim, a gente tentou com a força do braço, tentou fazer, e Deus aqui: ei menino, deixa que eu faço contigo. O Espírito Santo está aqui. Uma vez o pastor Edgley usou esse exemplo, né, e eu acho, e foi legal porque eu fui o Espírito Santo, né. E aí ele disse: olha, para onde você vai, o Espírito Santo está aqui, ó, com você, ó. Para onde você vai, Ele está com você.
E a Bíblia diz que Ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso juiz. Sabe, a gente quer fazer tudo na força do nosso braço. Mas quando eu e você entender que não é na minha força nem na sua, mas na dele, oh, aleluia, glória a Deus. E a terceira e última, ele fala sobre a autonomia humana. A timidez ou o medo irrefreável surgem quando se tenta controlar a situação apenas com a própria força, ao invés de descansar na soberania divina. E Jesus estava o quê? E descansando onde? Jesus sabia tanto quem cuidava de tudo, quem era o dono de toda a situação, que ele levou um travesseiro. Se eu vou botar aqui um travesseiro para descansar aqui, ó. Sabe por quê? Porque o meu Pai, Ele tem o controle de toda a situação. Deixa eu te dizer, o teu Pai, Ele tem o controle de toda a situação. Não coloque um ponto final, onde Deus apenas colocou uma vírgula para terminar de escrever a história. Existe uma história que Deus ainda tem para escrever para você. E você está olhando para eles, é o fim, acabou, não dá mais, não tem mais jeito. Deixa eu te dizer, não tenta ajudar Deus a querer ajudar Deus. Não queira ajudar Deus. Amém? Aleluia. E aqui eu ainda anotei, ó, Salmo 121, versículo 4 diz: é certo que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Aleluia. E Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Fé não nasce de necessidade, irmão. Fé nasce da exposição à palavra, de ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Ouvir a palavra. E eu e você precisamos nos expor cada vez mais a essa palavra. Sabe, o diabo, como eu disse a vocês, ele conhece tanto, ao ponto que ele sabe que quanto mais cheio de fé você tiver, mais é prejuízo para o inferno. E quanto menos cheio de fé você tiver, é prejuízo para você. Amém? Amém? Glória a Deus. É para você dar uma despertada. Lá em Números, capítulo 14, e a gente já está quase encerrando, versículo 20 ao 24. Existe algo que a gente fica a se perguntar, né? Quando se fala aqui a respeito de outro espírito, né? A que Deus se referiu, quando ele se referiu a Calebe. E ele diz assim, ó: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, e eu lhe perdoei. Próximo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Próximo, pode passando. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Até o 24. Nenhum deles verá a terra com juramento, que com juramento prometi a seus pais. Eu quero dar uma paradinha aqui. O Senhor, um capítulo antes, no capítulo 13, ele fez uma promessa para que fossem enviados espias à terra que ele estava dando como herança. Quantos sabem disso? E é aquela terra formosa que mana leite e mel. E aí foram enviados quantos espias? 12 espias. É verdade? 10 voltaram com um relatório.
2, pelo Espírito da fé. Eles olharam para aquilo ali. Disse, rapaz, onde a turma viu circunstância, não pode ser. Como é que o meu Deus me entrega uma terra por herança e eu vou temer aquilo que está lá? Quando aqueles, rapaz, existem uns homens lá gigantes, eles podem nos amassar como se fosse um pão e partir ao meio. Relatório de 10 contra 2, hoje na maioria ganha, né? Não é porque se a gente botar aqui 12 pessoas, se 10 disser de um jeito e 2 não, eu disse, não, vou ficar com a ideia, porque os 10 estão certos. Sabe, mas na ótica de Deus não foi assim. 2 se levantaram com ousadia. Mas não era com ousadia própria, mas ousadia em Deus. Eles disseram, ei, Ele é tão grande, que de onde a gente está, a gente nem erra. Se, rapaz, a terra é tão boa, que os cachos de uva têm que ser carregados por 2 pessoas. Irmãos, enquanto uns falavam desgraça, uns falavam aquelas coisas, o Espírito da fé falava a palavra. Se é uma terra que mana leite e mel, eu vou falar o que de fato ela tem de bom. E aí nós vimos aqui para o 14, e continua aqui, ó. E Deus diz assim, olha, aquilo que eu prometi, eles me testaram mais de 10 vezes. Me questionaram por mais de 10 vezes. Sabe, irmãos, Deus ele não precisa se provar para mim e para você mais não. Deus não precisa se apresentar e dizer assim, olha, eu sou poderoso, eu sou... Não, porque Ele já mostrou. Agora, eu e você precisamos crer, sim, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Amém. Aleluia. Amém. Toda vez eu atrapalho a mídia. E ele diz assim, ó, e nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito, eles estavam testando Deus aqui, ó, e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Próximo. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. E esse espírito é o que se fala, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Conforme está escrito, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito onde? Nas Escrituras. Esse espírito da fé, o apóstolo Paulo estava falando. Desse espírito da fé. Que ele não se conformou com as circunstâncias, ele não se conformou com a situação natural, mas ele disse, ei, se é minha, eu vou possuir. Se Deus prometeu, é meu e ponto final. Eu não abro mão de jeito nenhum. Se a palavra de Deus diz que eu sou curado, a cura é minha, está no meu corpo e eu não abro mão. Se a palavra de Deus diz que Ele me tirou da miséria, daquele lugar terrível que eu vivia e me colocou assentado com Ele para reinar, essa é a minha posição, eu vou reinar. Eu não aceito menos do que isso. Aleluia, irmãos. É você confessar o que a palavra fala ao nosso respeito. E o louvor pode vir. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Eita, Jesus. Ainda tem a coisa aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Caleb e Josué se posicionaram em fé e trouxeram um relatório de fé ao invés de incredulidade. Enquanto incredulidade tira Deus da cena, a fé se agarra em Deus. Troca as impossibilidades aparentes por aquilo que só Deus pode fazer. A incredulidade tira Deus de cena, mas a fé, ela traz a realidade, as coisas que somente Deus pode fazer. Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O espírito da fé não fala sentidos, mas fala a palavra de Deus. Ele está ligado, ele e a palavra são um. E Deus
liberou a sua palavra para ser escrita. E a palavra escrita precisa ser liberada pela minha e pela tua boca. Eu e você precisamos confessar e falar o que foi escrito, o que a palavra diz ao nosso respeito. Oh, aleluia. Se a palavra diz que o teu ventre vai gerar filhos, ele vai gerar filhos. Se a palavra diz que você está acima de todas as circunstâncias, você está acima. Você está acima. Pastor, mas eu estou vendo os negócios aqui, tá tudo diferente. Deixa ficar diferente. Quanto mais emoção, melhor, irmão. Ou não? Eu trabalho com um mercado de vendas. E eu não sei se você já passou por isso. Todo mês tem uma emoção diferente. Você passa o mês todinho batendo, falando. Eita, e o negócio não acontece. Aí quando você vai ver no reloginho ali, faltando 10 segundos para os 45 do segundo tempo. Aí o Senhor diz: ei, deixa eu me amostrar um pouquinho aqui agora. Tu tentasse fazer o jogo todinho. Agora deixa eu marcar o gol. Deixa eu te dar a vitória. Sabe, irmãos, o espírito da fé, ele te leva para o pódio antes da corrida começar. Você não precisa se desgastar correndo, porque você já está lá. Por que eu estou dizendo isso? Amo para a palavra. Geração santa, nação eleita, povo escolhido, mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Meu irmão, você sabe o que é mais que vencedor? No futebol, mais que vencedor é aquele time que entrou em campo, olhou para um lado, olhou para o outro, acho que tem ninguém. Não, tu é o campeão. Por que não? Porque o outro desistiu, ou porque o outro não conseguiu cumprir aquilo que foi determinado para ele. E está aqui o seu troféu. O Senhor está entregando troféus aqui essa noite. Ele tem dito: você não é derrotado, você é mais que vencedor. Eu te coloquei numa posição acima, eu te coloquei numa posição além. Sabe, você não vai precisar disputar aquilo que eu já venci e conquistei para você. Tem muita gente querendo conquistar o que Jesus já conquistou na cruz, irmãos. Sabe, deixa eu te dizer, eu não quero te entristecer não. Mas o que ele conquistou, somente ele poderia. E ele entregou para mim e para você. Olha, você vai passar até por algumas situações aí que vão talvez até abalar as estruturas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque você está comigo, você venceu também. Você não vai precisar lutar uma luta que já foi vencida. Não existe mais adversário, porque eu venci. O lugar mais alto que o diabo vai chegar é na sola do teu sapato. E todos os dias tu está passando a cara dele no chão, mostrando para ele o lugar dele. Sabe, irmãos, o diabo não tem o poder de tocar a tua vida. O diabo não tem o poder mais de roubar o que o Senhor te deu. O diabo não tem o direito das tuas lágrimas. Sabe por quê? Porque a palavra diz que existe uma alegria que nos foi dada, que ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Ninguém, nenhum desafio, nenhuma situação, nenhum problema, nem nada, nenhuma doença, nada pode roubar aquilo que eu já te dei. Aleluia. Fecha teus olhos. Oh, aleluia. Aleluia. Nesse momento, o Espírito da fé está te tirando do ambiente do crer para o ambiente do receber. Aquilo que você tem crido há muito tempo, aquilo que você confessou por muito tempo, Ele está dizendo, está na hora de você agora receber.
Porque a vontade de Deus não é somente que você fale, mas é que você desfrute aquilo que você está falando. Você precisa desfrutar daquilo que você tem confessado. Se é a respeito de um bom casamento, você vai desfrutar de um bom casamento. Se é a respeito de uma criação dos filhos, você vai desfrutar de uma boa criação de filhos. Se é a respeito de qualquer tipo de relacionamento, você vai desfrutar desse relacionamento. Aleluia! Oh, aleluia, Pai, nós te rendemos graças, Senhor.